Capítulo 1. A vitória começa no interior. Tema: como a mudança de dentro para fora é o primeiro passo para vencer a depressão. Impacto inicial. Você já parou para pensar que as maiores batalhas da nossa vida não acontecem fora de nós, mas dentro de nós? A depressão não é apenas tristeza, é um peso silencioso que drena forças, apaga cores e faz com que até os sonhos mais simples pareçam distantes. Mas há uma verdade que poucos conhecem: a vitória contra a depressão não começa quando tudo melhora ao nosso redor, e sim quando algo começa a mudar dentro de nós. É como acender uma pequena chama no meio da noite. Ela pode parecer frágil, mas tem poder para iluminar todo o caminho. História real. Michael Phelps. Michael Phelps, o maior medalhista olímpico da história, tinha tudo que muitos consideram sinônimo de felicidade: fama, dinheiro, reconhecimento e recordes mundiais. Mas, após as Olimpíadas de 2012, ele mergulhou em uma depressão profunda. Isolado, sem motivação e sem enxergar propósito, pensou que sua vida não valia mais a pena. O que mudou? Não foi um novo título, não foi um patrocínio milionário. Foi o momento em que ele decidiu abrir o coração e buscar ajuda. Phelps começou terapia, mudou sua rotina e se envolveu em projetos sociais com jovens atletas. Ele entendeu que o ouro mais valioso não era pendurado no pescoço, mas carregado no peito. Era o ouro da paz interior, da clareza e do propósito. O mundo o conhecia como campeão, mas ele só se tornou verdadeiramente vencedor quando aprendeu a cuidar de si mesmo por dentro. Uma mulher samaritana. No Evangelho de João, Jesus está à beira de um poço, cansado da caminhada. Uma mulher samaritana se aproxima para buscar água. Ela carregava não apenas um cântaro, mas um peso muito maior: vergonha, rejeição e solidão. Jesus conversa com ela sobre uma água viva que sacia de forma definitiva. Ele não oferece apenas conselhos, mas uma transformação interior. Essa mulher entrou naquela conversa marcada pelo passado e saiu com o coração livre e renovado. A vida dela não mudou porque a cidade aceitou, mas porque ela aceitou a nova vida que Jesus ofereceu. Isso mostra que, quando algo muda por dentro, o que está fora começa a se transformar também. Aplicação prática. Início da mudança. Talvez você esteja esperando que a vida melhore para começar a se sentir bem. Mas e se a chave for o contrário? E se, ao começar a cuidar do seu interior hoje, mesmo com circunstâncias difíceis, você começasse a perceber que já é possível viver de forma diferente? Você pode começar com um passo simples. Reconhecer que precisa de ajuda e que isso não é fraqueza. Buscar apoio em pessoas e recursos que podem fortalecer sua mente e seu espírito. Criar um pequeno hábito diário que te conecte com a esperança, seja escrever, caminhar, orar ou meditar. Momento de reflexão. Pausa. Feche os olhos por um instante e se imagine daqui a um ano. Visualize uma versão sua mais leve, mais confiante e mais feliz. Agora entenda, essa pessoa começa a ser construída hoje, com a decisão que você tomar agora. Fechamento inspirador. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com o que aconteceu. Assim como Michael Phelps e a mulher samaritana, você pode estar a uma conversa, uma decisão, um pequeno passo de distância de uma virada de vida. A vitória começa no interior. Acenda essa chama e permita que ela cresça. A luz que você acender hoje vai iluminar os próximos capítulos da sua história. Capítulo 2. Pequenas vitórias, grandes começos. Tema: como identificar o que está te enfraquecendo, tratar cada sintoma e avançar um passo por vez. Introdução: conexão imediata. A depressão não surge de um dia para o outro, e também não desaparece de repente. Ela se instala devagar, como uma sombra que vai crescendo até encobrir a luz. O primeiro passo para vencê-la é reconhecer sua presença, entender como ela se manifesta e, principalmente, agir de forma prática para enfraquecê-la. Este capítulo não é sobre grandes mudanças instantâneas, mas sobre pequenas vitórias que, somadas, constroem um novo caminho. Antes de correr uma maratona, é preciso dar o primeiro passo, identificando os sintomas e fraquezas. Cada pessoa sente a depressão de forma diferente, mas alguns sinais são comuns. Fadiga constante e falta de energia. Perda de interesse em atividades antes prazerosas. Alterações no sono, insônia ou sono excessivo. Dificuldade de concentração e memória. Sensação de inutilidade ou culpa exagerada. Irritabilidade ou mudanças bruscas de humor. Reconhecer esses sintomas não é um rótulo, é um mapa. É como acender a luz para ver onde está o obstáculo. Quanto mais cedo você identifica, mais cedo pode agir.
tratando cada sintoma na prática. Fadiga constante. O que fazer? Estabeleça uma rotina mínima de movimento. Caminhe 5 a 10 minutos por dia, mesmo sem vontade. O corpo em movimento envia sinais positivos ao cérebro. Para quem trabalha muito, crie pausas curtas a cada 2 horas para alongar e respirar profundamente. Para quem está em casa, evite passar o dia todo na cama ou sofá. Arrume o ambiente pela manhã, isso estimula a ação. Perda de interesse. O que fazer? Escolha uma atividade simples que já te deu prazer, mesmo que seja pequena, e retome-a. Para jovens, envolva-se em projetos criativos, mesmo sem inspiração inicial. Para idosos, resgate hobbies antigos, como jardinagem ou artesanato, e compartilhe com familiares. Alterações no sono. O que fazer? Crie um ritual de desligamento 1 hora antes de dormir. Luz baixa, nada de celular, música suave. Para quem sofre de insônia, evite cafeína e alimentos pesados à noite. Para quem dorme demais, defina alarmes para acordar e expor-se à luz natural logo cedo. Dificuldade de concentração. O que fazer? Pratique o método dos 5 minutos de foco. Escolha uma tarefa e faça apenas 5 minutos sem distrações. Muitas vezes, o impulso inicial faz você continuar. Para estudantes, divida o estudo em blocos curtos com intervalos. Para profissionais, trabalhe com lista de 3 prioridades diárias, evitando sobrecarregar-se. Sentimento de inutilidade. O que fazer? Faça algo por outra pessoa. Um pequeno ato de ajuda devolve o senso de valor. Para quem vive sozinho, procure grupos comunitários ou voluntariado online. Para quem tem família, ajude em pequenas tarefas, como preparar uma refeição. Irritabilidade. O que fazer? Aprenda a identificar gatilhos e pratique respiração profunda quando sentir o aumento da tensão. Para quem convive com muitos conflitos, crie um espaço de silêncio e recolhimento diário. Para quem está sobrecarregado, reduza compromissos desnecessários. História real, um recomeço gradual. Um artista brasileiro, famoso por suas obras vibrantes, passou por um luto devastador e caiu em depressão. Ele não conseguia pintar nem atender amigos. Seu terapeuta o desafiou a pintar apenas um traço por dia. No começo, parecia inútil, mas em pouco tempo o traço virou linha, a linha virou forma, e a forma voltou a ser arte. Hoje, ele viaja o mundo expondo seu trabalho e conta que a chave não foi esperar vontade, mas criar ação mesmo sem motivação. História bíblica. Cura gradual. No livro de Marcos, Jesus encontra um cego e o cura de forma gradual. Primeiro, o homem começa a ver pessoas como árvores andando. Depois, sua visão é restaurada por completo. Por que não curá-lo de uma vez? Talvez para mostrar que algumas curas acontecem por etapas e que cada avanço é parte do milagre. A depressão também pode ser vencida assim, passo a passo, dia após dia. Aplicação prática. Plano personalizado. Faça um diário dos sintomas. Anote como você se sente a cada dia, quais gatilhos percebe e quais pequenas vitórias alcança. Escolha um sintoma para trabalhar por vez. Não tente resolver tudo de uma vez. Foque no mais urgente. Adapte ao seu contexto. Um jovem pode usar música e arte como terapia, enquanto um profissional pode priorizar pausas e organização. Celebre cada progresso. Reconheça que estar melhor que ontem já é uma vitória. Fechamento inspirador. Você não precisa esperar sentir vontade para agir. A ação vem primeiro, e o sentimento a acompanha. Cada pequeno passo que você der contra os sintomas é como um tijolo colocado para reconstruir a sua vida. A depressão quer que você pare, mas cada ação, por menor que seja, é um ato de resistência e vitória. Lembre-se, até o menor raio de luz é capaz de romper a noite mais escura. Capítulo 3. O poder da comunidade. Tema: como a conexão com outras pessoas pode se tornar um dos remédios mais poderosos contra a depressão. Introdução. Imagem marcante. Há uma cena que sempre me impressiona: um grupo de gansos voando em formação no céu. Eles seguem em V, a cada batida de asas, criam correntes de ar que ajudam uns aos outros a economizar energia. Quando um deles se cansa, outro assume a liderança. Quando um adoece ou se fere, 2 se afastam da formação para ficar com ele até que se recupere. A natureza parece gritar para nós: ninguém deveria enfrentar as longas jornadas sozinho. História real. Recuperação no coletivo. Renato, um ex-jogador de futebol, teve sua carreira interrompida por uma lesão grave. Com 29 anos, viu os sonhos desmoronarem e mergulhou em depressão. Meses se passaram sem vontade de sair de casa.
Até que um amigo insistiu para que ele ajudasse em um projeto social com crianças carentes no bairro. No começo, ele achou que não tinha nada a oferecer. Mas, ao ensinar as crianças a chutar uma bola, percebeu que estava ensinando muito mais: disciplina, respeito e alegria. A cada treino, Renato recebia não apenas sorrisos, mas um pedaço de vida de volta. Ele descobriu que servir aos outros estava servindo a si mesmo. Hoje, ele diz: eu achava que tinha perdido tudo. A verdade é que encontrei mais do que imaginei. Encontrei um time que não me deixou no banco da vida. História bíblica: carregando uns aos outros. No livro de Lucas, 4 amigos levam um paralítico até Jesus. A casa onde ele estava ensinando estava tão cheia que não havia como entrar. Então, eles sobem no telhado, abrem um buraco e descem o amigo até o mestre. Jesus, vendo a fé deles, cura o homem. Essa história nos mostra que, muitas vezes, quando não temos forças para caminhar sozinhos, precisamos de pessoas que nos carreguem. Ter alguém disposto a abrir um telhado por nós pode mudar completamente a história. Entendendo a importância da rede de apoio. A depressão faz a mente acreditar que isolamento é a melhor saída, mas isso é uma armadilha. A solidão prolongada alimenta pensamentos negativos e enfraquece o espírito. Uma comunidade, seja de amigos, família, igreja, grupo de apoio ou colegas de trabalho, funciona como um escudo. Ela nos protege, nos fortalece e, às vezes, acredita por nós quando nós não conseguimos acreditar. Passos práticos para construir e usar uma rede de apoio. Identifique pessoas seguras. Procure aqueles que te ouvem sem julgar e que querem o seu bem. Pessoas seguras não minimizam sua dor, mas também não alimentam o desespero. Participe de algo maior que você. Entre para um grupo de atividades. Pode ser esporte, música, voluntariado, estudo bíblico ou artes. O envolvimento em causas coletivas reduz o foco excessivo nos problemas pessoais. Comunique suas necessidades. Não espere que as pessoas adivinhem como ajudar. Diga frases como: hoje eu só preciso de companhia ou poderia me ajudar a organizar minha semana. Pratique a reciprocidade. Quando possível, também esteja presente para os outros. Ajudar alguém cria senso de utilidade e fortalece vínculos. Mantenha consistência. Conexões profundas são construídas com o tempo. Comparecer regularmente a encontros e interações cria raízes emocionais. Aplicando para diferentes contextos. Jovens, procure grupos de interesse que combinem com seu perfil. Pode ser música, esportes, tecnologia ou arte. Adultos, crie ou participe de rodas de conversa, grupos de estudos, mentorias ou associações. Idosos, envolva-se em programas comunitários, encontros de vizinhança ou igrejas. Pessoas tímidas, comece com grupos pequenos ou online até ganhar confiança. Reflexão e fechamento. Nenhuma tempestade dura para sempre, mas, quando o barco parece frágil demais, ter alguém remando ao seu lado faz toda a diferença. Renato encontrou um time quando achava que o jogo tinha acabado. O paralítico encontrou amigos que carregaram seu peso até o milagre. E você, quem são as pessoas que podem caminhar ao seu lado? Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, a mão que te puxa para fora do buraco é a mesma que você, no futuro, usará para puxar outro. A depressão perde força quando entendemos que não estamos sozinhos na batalha. Capítulo 4. Resgatando o propósito no mundo de hoje. Tema: onde vivemos e como vivemos pode influenciar profundamente nossa saúde mental. Introdução. Cenário atual. Nunca antes na história tantas pessoas tiveram acesso à tecnologia, informação e conforto material. Ainda assim, nunca tantas pessoas se sentiram tão solitárias, ansiosas e deprimidas. Estudos recentes mostram que a depressão se tornou um problema global, mas não afeta todas as regiões da mesma forma. Alguns países registram índices alarmantes, enquanto outros apresentam comunidades mais felizes e resilientes. Isso não significa que um lugar é maldito e outro perfeito, mas que o ambiente, a cultura e os hábitos influenciam diretamente o bem-estar emocional. Onde a depressão é mais comum e por quê? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, e levantamentos do World Population Review. Estados Unidos, altos índices de depressão ligados ao ritmo acelerado, isolamento social, pressão por sucesso e crise de opioides. Índia, apesar de ter uma cultura comunitária, enfrenta desafios de pobreza, poluição e acesso limitado à saúde mental.
Brasil. Forte desigualdade social, insegurança e estresse urbano são gatilhos importantes, especialmente em grandes cidades. França. Mesmo com qualidade de vida elevada, há um alto consumo de álcool e sensação de solidão em grandes centros. Japão. Pressão acadêmica e profissional extrema, além de uma cultura que evita falar sobre emoções, aumentam casos de depressão e suicídio. Em geral, grandes metrópoles, regiões com clima muito frio ou muito cinzento, locais com altos níveis de violência ou sociedades excessivamente competitivas tendem a registrar mais casos. Por que evitar esses ambientes, se possível? Estresse constante desgasta o corpo e a mente. Clima hostil, pouca luz solar, pode gerar carência de vitamina D, influenciando o humor. Excesso de competitividade pode destruir o senso de comunidade. Isolamento social mina a rede de apoio necessária para enfrentar desafios. Se não for possível mudar de cidade ou país, é fundamental criar microambientes saudáveis dentro do lugar onde você vive, fortalecer conexões, praticar atividades ao ar livre, limitar notícias negativas e criar rotinas equilibradas. Onde e como se vive melhor? Pesquisas com as chamadas zonas azuis, regiões do planeta com maior longevidade e baixos índices de depressão, mostram padrões comuns. Okinawa, Japão. Forte senso de comunidade, dieta saudável e propósito de vida, Ikigai. Sardenha, Itália. Alimentação equilibrada, laços familiares fortes e caminhadas diárias. Nicoya, Costa Rica. Vida simples, ar puro, fé e proximidade com a natureza. Icária, Grécia. Pouco estresse, dieta mediterrânea e sono adequado. Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos. Comunidade religiosa ativa, vida equilibrada e hábitos saudáveis. Em países como Dinamarca, Finlândia e Suíça, apesar do clima frio, há políticas públicas de bem-estar, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e forte apoio social. História real, mudança de ambiente, mudança de vida. Helena, uma executiva brasileira, vivia em São Paulo sob pressão constante. O trânsito, as longas horas de trabalho e a falta de tempo para a família a levaram à exaustão mental. Ao visitar parentes no interior de Minas Gerais, percebeu o impacto que o ar limpo, a comida caseira e as conversas demoradas tinham sobre seu humor. Em 6 meses, mudou-se para uma cidade menor, manteve o trabalho online e reorganizou a rotina. Hoje, ela relata que vive menos conectada à internet, mas muito mais conectada à vida. História bíblica, um lugar de descanso. No livro de Mateus, Jesus convida: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." O descanso não é apenas físico, é também emocional e espiritual. Muitas vezes, o lugar onde encontramos cura não é um ponto no mapa, mas um estado de alma, estar onde somos acolhidos, onde existe paz, onde a fé é alimentada. Passos práticos para criar um ambiente saudável, onde quer que esteja. 1. Busque luz natural. Mesmo em cidades cinzentas, procure caminhar ao ar livre. 2. Fortaleça sua comunidade. Visite amigos, participe de grupos, mantenha conversas presenciais. 3. Crie rituais diários, orar, meditar, escrever gratidão, cuidar de plantas. 4. Desconecte-se de excessos, reduza redes sociais e notícias negativas. 5. Aproxime-se da natureza, parques, praças, jardins. Mesmo pequenos espaços verdes têm efeito positivo. Fechamento inspirador. O ambiente que nos cerca molda muito da nossa saúde mental. Mas, mesmo que não possamos mudar de país ou cidade, podemos mudar a forma como vivemos dentro deles. Helena descobriu que a paz não estava a milhares de quilômetros, mas em decisões diárias. Jesus nos lembra que existe um descanso que independe da geografia, e esse descanso começa quando escolhemos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito, em qualquer lugar do mundo. Capítulo 5. Transformando a dor em força. Tema: como fazer da dor um combustível para avançar e inspirar outros. Introdução. Reflexão profunda. A dor é inevitável. Todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas, rejeições ou situações que parecem insuportáveis. Mas existe uma diferença crucial entre ser destruído pela dor e ser fortalecido por ela. A dor pode ser uma prisão ou uma ponte. Ela pode nos paralisar ou nos impulsionar. E essa escolha, de como reagir, é o que separa aqueles que se afundam daqueles que emergem mais fortes. História real. Maratonista amputado. Em 2013, um jovem atleta participou de uma maratona quando uma explosão o atingiu, causando a perda de uma perna. Nos primeiros meses, sentiu-se derrotado, preso à cama e com um futuro incerto.
Mas, em vez de se entregar, decidiu que transformaria aquela tragédia em missão. Com uma prótese adaptada para a corrida, voltou a treinar. Anos depois, completou novamente a mesma maratona, cruzando a linha de chegada com lágrimas nos olhos e a frase que marcou sua vida: "Perdi uma perna, ganhei asas." Hoje, ele visita hospitais para motivar outros amputados e mostrar que a vida não acaba com a dor, ela pode recomeçar mais forte. História bíblica: José, de escravo a governador. No livro de Gênesis, José é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele é injustiçado, preso e esquecido. Mas, ao longo dos anos, sua integridade, sabedoria e fé o levam a se tornar governador do Egito. E é justamente essa posição que o permite salvar sua família e milhares de pessoas da fome. José poderia ter se tornado amargo e vingativo, mas escolheu usar a dor como ferramenta de preparação. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de um propósito muito maior. Entendendo o processo de transformar dor em força. Aceitar a realidade sem se conformar. Reconheça a dor, mas recuse-se a ser definido por ela. Não é negação, é decisão de seguir. Encontrar um significado. Pergunte: o que posso aprender e ensinar com isso? A dor se torna mais suportável quando se transforma em missão. Agir, mesmo sem motivação. Pequenas ações quebram o ciclo da paralisia. Comece com passos simples, mas constantes. Usar a história para inspirar. Compartilhar seu processo ajuda outros e reforça sua própria força. O testemunho gera esperança. Aplicação para diferentes contextos. Para quem perdeu alguém querido, honre a memória dessa pessoa continuando projetos ou sonhos que ela tinha. Para quem sofreu rejeição ou traição, transforme a dor em autoconhecimento e fortaleça seus limites emocionais. Para quem passou por doença grave, use sua experiência para apoiar outros que enfrentam o mesmo desafio. Para quem perdeu trabalho ou negócios, veja a crise como chance de reinvenção e novas habilidades. História extra: a professora da guerra. Durante um conflito armado na Síria, uma professora perdeu a escola onde lecionava. Em vez de abandonar os alunos, reuniu as crianças em um porão e continuou as aulas. Ela dizia: "Se tirarem nossa escola, eu ensino na rua. Se tirarem a rua, eu ensino na sombra. Mas não vou deixar de ensinar." Hoje, ela vive em outro país e lidera projetos para educar crianças refugiadas. Sua dor virou ponte para centenas de novos futuros. Fechamento inspirador. A dor é como fogo. Ela pode consumir tudo que temos ou nos moldar como ouro no crisol. O maratonista, José, e a professora da guerra têm algo em comum. Escolheram não ser vítimas eternas, mas protagonistas de uma nova história. A sua dor também pode ser sua força. Ela pode ser a força que você usa para correr, para liderar, para ensinar, para amar. Talvez hoje você ainda sinta o peso, mas um dia, ao olhar para trás, vai perceber que era exatamente esse peso que estava fortalecendo seus músculos para a corrida da sua vida. Capítulo 6. Escolhendo a vida todos os dias. Tema: como transformar a escolha de viver em um hábito diário que resiste às tempestades. Introdução: a decisão invisível. Todos os dias, antes mesmo de abrir os olhos, você já começa a fazer escolhas. Escolhe levantar ou permanecer deitado. Escolhe se alimentar ou não. Escolhe conversar ou se calar. Essas decisões parecem pequenas, mas juntas formam a direção da sua vida. Quando se enfrenta a depressão, a escolha mais importante é, simplesmente, continuar escolhendo a vida. Não como um evento único, mas como um compromisso renovado a cada manhã. História real: o mergulhador que voltou à superfície. Mateus, um mergulhador profissional, sofreu um acidente durante uma expedição e quase se afogou. Sobreviveu, mas ficou traumatizado. Passou meses sem entrar no mar, mergulhado apenas em pensamentos negativos. Um dia, sentado na praia, viu crianças brincando na beira da água e se lembrou do motivo pelo qual começou a mergulhar: a sensação de liberdade e descoberta. Decidiu que, no dia seguinte, colocaria pelo menos os pés na água. No primeiro dia, apenas entrou até os tornozelos. No segundo, nadou alguns metros. Sem perceber, estava reconstruindo sua coragem. Hoje, ele ensina pessoas com medo do mar a superar o pânico, lembrando sempre: a cada dia, um mergulho novo. Mesmo que seja só até onde os pés tocam o chão. História bíblica: escolha pela vida.
No livro de Deuteronômio, Deus apresenta ao povo uma decisão: escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Não se trata apenas de respiração física, mas de viver de forma plena, com esperança e propósito. A vida é um presente, mas vivê-la de maneira intencional é uma decisão que precisamos reafirmar diariamente. O ciclo da escolha diária. Acordar com intenção. Não comece o dia no piloto automático. Antes de pegar o celular, faça uma pausa e respire. Estabelecer uma micrometa, algo pequeno, mas significativo. Pode ser arrumar a cama, caminhar 5 minutos ou ligar para alguém. Reconhecer vitórias invisíveis. Até levantar da cama pode ser um triunfo em dias difíceis. Proteger o que te faz bem. Reserve tempo para atividades que recarregam suas forças. Encerrar o dia com gratidão. Anote pelo menos uma coisa boa que aconteceu. História real. A ciclista da madrugada. Aline era gerente de loja e sofria de insônia causada pela ansiedade. Ao invés de passar as madrugadas nas redes sociais, decidiu sair para pedalar pelas ruas vazias da cidade. Começou com 15 minutos, apenas para cansar o corpo e tentar dormir. Sem perceber, a bicicleta virou sua terapia. Em poucas semanas, estava acordando antes do sol nascer, não para fugir da ansiedade, mas para buscar a paz do silêncio e do vento no rosto. Hoje, participa de provas de ciclismo amador e diz que cada pedalada é um voto a favor da vida. Como manter a constância nos dias difíceis? Crie um ritual de reset. Algo que te ajude a recomeçar quando o dia não vai bem. Pode ser ouvir uma música específica, caminhar ao ar livre ou preparar uma bebida quente. Tenha um plano B para quedas de energia. Se não conseguir cumprir tudo o que planejou, faça pelo menos uma parte. Use lembretes visuais. Coloque frases motivadoras ou fotos que te lembrem do seu propósito em lugares visíveis. Conecte-se com alguém diariamente. Uma mensagem, um áudio ou um encontro rápido pode quebrar o ciclo do isolamento. História real. O cozinheiro do abrigo. Em uma cidade fria do sul do Chile, um homem chamado Esteban perdeu a esposa e, pouco depois, o emprego. A tristeza quase o fez desistir. Um dia, ao passar por um abrigo para pessoas em situação de rua, viu que precisavam de ajuda para cozinhar. Ele sabia preparar refeições simples e se ofereceu. O primeiro dia foi difícil. Ele cozinhou para desconhecidos enquanto ainda sentia a própria vida vazia. Mas, ao ver os sorrisos e ouvir os agradecimentos, percebeu que sua dor estava sendo usada para aquecer outras pessoas. 5 anos depois, Esteban é coordenador do abrigo e afirma: cozinhar me salvou. Alimentar outros alimentou a minha vontade de viver. Fechamento inspirador. A decisão de viver não é um momento isolado, é um hábito cultivado. É como regar uma planta todos os dias, algumas vezes com sol, outras com chuva, mas sempre com cuidado. Mateus voltou ao mar passo a passo. Aline encontrou paz pedalando na madrugada. Esteban transformou sua dor em alimento para outros. O que todos têm em comum? Eles escolheram a vida, hoje, amanhã e depois de amanhã. E você também pode. Capítulo 7. A luz que nunca se apaga. Tema: como nutrir a esperança e reforçar a fé na vida usando histórias que tocam a alma. Introdução: o poder das histórias. Histórias sempre foram uma das formas mais poderosas de cura para a mente e para o coração. Desde os tempos antigos, sentar-se ao redor de uma fogueira para ouvir narrativas era mais do que entretenimento, era uma maneira de encontrar sentido, esperança e coragem. Hoje, o cinema é a nossa grande fogueira moderna. Um bom filme não é apenas imagens e sons, mas um convite para sentir, refletir e acreditar novamente. Assistir a histórias de superação pode abrir portas internas que, às vezes, a lógica sozinha não consegue destrancar. Filme 1. A Procura da Felicidade, 2006. Baseado em fatos reais, o filme acompanha Chris Gardner, um homem que enfrenta pobreza, despejo e desafios inimagináveis enquanto cria seu filho pequeno. Mesmo diante das portas fechadas, ele continua, dia após dia, dando um passo a mais. O impacto para quem luta contra a depressão. Ensina que persistência não é sobre ter todas as respostas, mas sobre não desistir quando parece não haver saída. Mostra que o amor, no caso, o amor de pai para filho, pode ser a força que sustenta no momento mais sombrio. Mensagem-chave: se você tem um sonho, proteja-o. Pessoas vão dizer que você não consegue. Mas se você acredita, lute por ele. Filme 2. O Milagre da Fé, Breakthrough, 2019. Inspirado em uma história real, conta sobre um adolescente que, após cair em um lago congelado,
fica sem sinais vitais por mais de 40 minutos. Contra todas as probabilidades, ele sobrevive depois que sua mãe ora incessantemente, acreditando no impossível. O impacto para quem busca se levantar da dor mostra que a fé, seja em Deus, na vida ou no recomeço, é um combustível poderoso. Ensina que milagres podem vir de formas inesperadas, e muitas vezes, no momento em que pensamos que tudo acabou. Mensagem-chave: enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver esperança, há motivo para lutar. Conexão com a vida real. Assim como nos filmes, nossa história pessoal está em constante construção. Não somos apenas espectadores da nossa vida, somos roteiristas e protagonistas. Você talvez esteja no ato mais difícil do seu enredo agora, mas a cena final ainda não foi escrita. E ela pode ser de vitória. Às vezes, para acreditar nisso, precisamos nos inspirar em narrativas que provam que a luz pode brilhar de forma mais intensa exatamente na noite mais escura. História bíblica: a luz do mundo. No Evangelho de João, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não importa quão escura esteja a estrada, há uma luz que nunca se apaga. E essa luz pode ser um filme que desperta a esperança, uma conversa que aquece o coração ou um ato de bondade que muda o rumo do dia. Passos práticos: usando filmes como terapia de inspiração. Escolha filmes com mensagens positivas e de superação. Eles alimentam a mente com exemplos de coragem. Assista com intenção. Desligue notificações e se permita mergulhar na história. Anote reflexões. Pergunte-se: o que posso aplicar da vida desse personagem na minha própria vida? Compartilhe. Assistir com alguém e conversar sobre o filme aprofunda o impacto emocional. Fechamento inspirador. Você chegou até aqui. Leu sobre pequenas vitórias, comunidade, propósito, dor transformada em força e a decisão diária de viver. Agora, é hora de transformar leitura em ação. Ao assistir a filmes como A Procura da Felicidade e O Milagre da Fé, lembre-se, você também é o protagonista da sua história. Pode haver quedas, pausas e até cenas que pareçam sem saída, mas o roteiro ainda está em andamento. E, no final, a luz que nunca se apaga é aquela que você decide manter acesa dentro de si. Cuide dela. Proteja. E deixe que ela ilumine o seu caminho e o caminho de quem caminha ao seu lado.